Bom, está aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, mas vice-governador eleito do estado do Piauí no último domingo, Temístocles Filho, vice-governador eleito. Tanto tempo chamando de presidente da Assembleia, agora tem que se acostumar a chamar de vice-governador, porque já acostuma. Parabéns pela vitória, prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Obrigado, Douglas, obrigado à TV O Dia, obrigado ao Piauí, que deu essa bela votação para Rafael Fonteles, para o presidente Lula, para o nosso time, que nós elegemos 8 deputados federais, nós elegemos 22 deputados estaduais, o time que dá apoio a Rafael Fonteles. Então, o deputado Temístocles, agradecer aqui na televisão é fácil demais, mas eu vou percorrer todas as cidades aonde eu estive, porque o Rafael andou em muitas cidades que eu não estava ao lado de Rafael, e também outras cidades eu estava e o Rafael não estava ao lado. Então, aonde eu estive, eu vou voltar em todas as cidades para dizer obrigado. O senhor tem uma ideia de quantas são? Sim, fazendo... Mais de 58 cidades. Eu estava lá... Ou com o governador eleito, ou sozinho? Ou sem o governador. A campanha, numa campanha dessa, você tem que ter uma estratégia. Eu e o governador juntos, digamos, se a gente se separasse, ele estava falando em outra cidade e o deputado Temístocles Filho em outra cidade. Dá um impulso maior. Do mesmo jeito, o Hélito Dias, em alguns momentos, tinha de estar nas cidades diferentes. Quer dizer, em determinados momentos estava o governador eleito em uma cidade, o vice-governador eleito em outra cidade e o senador eleito em outra cidade. Em outra cidade. E às vezes o senador Marcelo Castro... Também. Então, a gente tinha de fazer isso. Em alguns momentos, tinha de juntar todos. Mas na maior parte dos momentos, era separado para a gente estar mais presente em todo o estado do Piauí. Presidente, esse retorno, o senhor falou 58 cidades. 58 cidades. Esse retorno começa quando? A partir de dia? Eu já comecei por Valença, já comecei por Batalha, Esperantina. Até o final deste ano, eu vou andar nestas 58. O senhor vai voltar até o final desse ano? Até o final deste ano. Presidente, pois a agenda é puxada. Se o senhor voltar esse mas eu faço isso com o maior prazer do mundo. Até o final deste ano eu percorro todas as 58 cidades. Eu vou chamar presidente, porque eu sou vice-governador, ele chama presidente da Assembleia. Presidente, o senhor é um político muito experiente. O senhor conhece muito bem o estado do Piauí. O senhor conhece muito bem a estratégia política. O senhor, por exemplo, não é um político que se vale, usando aqui uma expressão muito popular, apenas da intuição. O senhor faz pesquisa, o senhor acompanha e houve altos e baixos nesse período aí, finalzinho da pré-campanha e o começo da campanha. Houve momentos que a estratégia precisou ser ajustada, ou tudo aconteceu exatamente como foi planejado antes? Há quase 4 anos atrás, no momento que o Hélito Dias se elege governador do estado, eu fui ao seu gabinete e disse para ele: olha, Hélito, você vai ser senador da República, mas nós só temos uma estrada, é Rafael para ser governador do estado do Piauí. O senhor disse isso logo após a eleição de 2018? Logo após a eleição de 2018, eu fui ao gabinete do governador e conversei com ele e disse: olha, o Rafael é novo, 37 anos, é um jovem... Na época ainda 33, né? Até, sim, 34, mas hoje... hoje 37 anos, né? Então, conversei com ele e mostrei que esse era o caminho mais natural para nós vencermos a eleição de governador do estado do Piauí. E deu do jeito que eu estava imaginando. Isso antes do próprio governador se manifestar? Isso nos bastidores. Nos bastidores. Isso nos bastidores. Eu fui a primeira pessoa que fui lá conversar
com o governador Wellington Dias. Bom, mas é importante até para o telespectador compreender os bastidores. O senhor foi conversar com o governador, baseado em que, por exemplo, o senhor falou aí que é da questão da juventude, enfim, mas não foi só isso. Baseado em quais critérios o senhor disse que Rafael Fonteles seria o melhor nome para sucedê-lo? Olha, eu converso com deputados, lideranças políticas, escuto muita gente no estado do Piauí, e Rafael já tinha essa aceitação de deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores. A gente já percebia que tinha esta aceitação. E o que é que gerava essa aceitação, presidente? O que é que o senhor constatou? Olha, qual é o pai que não quer ter um cidadão que é nota 10? A Universidade Federal do Piauí tem mais de 50 anos. O único aluno nesses 50 e poucos anos de Universidade Federal que tirou 10 da primeira à última prova foi Rafael Fonteles. Então ele é um exemplo. Qualquer pai gostaria de ter um cidadão, um filho. Eu tenho um filho médico, tenho um advogado, tenho um fisioterapeuta. Quem é que não gostaria que esses meninos tirassem 10 da primeira à última prova? Pois só Rafael Fonteles conseguiu esse feito. Representou o Piauí fora até do nosso país, matemática, química. Então, desde novo, isso aí é aos 17, 18 anos de idade. Então, secretário de Fazenda, um bom secretário de Fazenda, coordenador do próprio Piauí, coordenador de todos os secretários de Fazenda do nosso país. Então, ele tinha as qualidades para se tornar governador. Isso foi acontecendo aos poucos. O que é que inicialmente o senhor percebeu? O que é que políticos, deputados, prefeitos, lideranças diziam? Confiança, credibilidade, o que é que o senhor percebeu que eles enxergavam no governador eleito? Olha, tudo aquilo que o Rafael se comprometia com o prefeito A, B, com qualquer liderança, com qualquer cidade, era honrado o compromisso. Então, o Rafael era tido como um cidadão que honrava qualquer compromisso. Eu vou fazer uma estrada, estou falando isso quando ele era secretário de Fazenda, vou fazer um convênio com a prefeitura A, a prefeitura B. Então, isso tudo aconteceu. Isso foi acontecendo e o povo do estado do Piauí foi percebendo que ele era a renovação, sendo do mesmo grupo político, mas era o único caminho para a renovação, era Rafael. Apesar de todas as qualidades que o senhor mencionou e dessa aceitação nas lideranças políticas, com os deputados, com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, em relação à população de um modo geral, porque o governador eleito não era midiático, ou seja, não era alguém que vive em redes sociais, fazendo postagens, era secretário de Fazenda, ou seja, uma pasta muito técnica, uma pasta muito... Ele é uma pessoa introspectiva, uma pessoa mais séria, apesar da juventude. Então, havia o próprio, na época, o governador Wellington Dias, então o governador Wellington Dias dizia isso, a governadora Regina Souza, o senhor também falou. Então, tinha que se trabalhar o nome do governador eleito, porque boa parte dos piauienses não conhecia o governador eleito. Então, era um desafio. E aí, como fazer com que os piauienses tivessem a mesma impressão do governador eleito que tinha a classe política? Durante a campanha, você tem que projetar. Qualquer candidato a governador tem que se projetar durante o período da campanha. Aí o cidadão tem que ir em uma cidade, às vezes até 4 vezes em uma cidade. Tem que percorrer o estado com muita informação a respeito dele, e foi isso que aconteceu. Mas se você fizer uma pesquisa hoje ainda vai ter gente que diz assim, eu não conheço o Rafael. Mesmo depois de eleito? Mesmo depois de eleito. Ainda vai ter alguém que vai dizer, eu não conheço o Rafael. Presidente, nesse aspecto, o senhor falou da divulgação, do trabalho, nesse aspecto, o grupo político, a capilaridade, a extensão do grupo, a quantidade de deputados estaduais e federais, lideranças, isso foi fundamental, junto com o apoio do ex-presidente Lula. Ou seja, o grupo, se a gente olhar cada deputado, por exemplo, e a representação partidária, ali naquele grupo tem praticamente todo o estado do Piauí representado ali. Olha,
Tudo é importante. A importância do candidato, de Lula, de Wellington Dias, prefeitos, deputados, vereadores, todo mundo foi importante. O eleitor, cada voto é importante. Para o cidadão ser deputado, ser governador, ser senador, cada voto é importante. O candidato tem que entrar no coração de todos. Não é só de prefeito, não. De vereador, não. Ele tem que entrar no coração de todos. O cidadão tem que gostar daquele candidato que ele vai votar. Então, o Rafael conquistou, já no final da campanha, a gente percebia claramente que ele caiu no gosto popular. Está aí o resultado da eleição. A gente fazia as pesquisas e eu dizia, o Rafael vai ganhar com mais de 200 mil votos. Ele vai ganhar se você sair de Teresina, pelas margens do Rio Parnaíba, até o litoral, ele vai ganhar em mais de 90% das cidades. Se sair por Zé de Freitas, em mais de 90%. Se sair por Altos, até o litoral, mais de 90%. Se for de Valença até o litoral, vai ganhar por mais de 90%. E aconteceu isso que o deputado Temístocles falou durante a campanha. Muita gente nem imaginava, mas foi mais de 200 mil votos e muito. Mais de 300. Que aconteceu. Presidente, agora, essa questão do desconhecimento, como o senhor disse, um trabalho que tem que ser feito, um trabalho muito bem planejado, porque também não há tanto tempo assim. Teve uma pré-campanha longa, mas o período da campanha, são 45 dias, é uma competição de tiro curto e não tem muito o que fazer. Pelo material que a gente acompanhava, as coberturas que a gente fazia, a gente percebia esse engajamento e essa empolgação do governador eleito, que se manteve desde o início até o final, né? Olha, ele sempre foi dedicado. O Rafael era diferente. Ele chegava em uma reunião, ele abraçava, ele conversava, ele era muito dado com a população. Tinha aquele elo de ligação muito fácil, onde ele chegava em qualquer reunião, seja grande, seja pequena, que candidato tem que andar em reunião pequena e reunião grande. Então ele nunca fez cara feia, nunca reclamou de nada, sempre se apresentou para a população com propostas. Eu nunca vi o deputado Temístocles, esse não fala mal de ninguém, mas o Rafael também, durante a campanha, eu nunca vi ele fazer nenhum ataque ao candidato adversário. Mostrava as propostas, o que é que ele imaginava que era melhor para o Piauí. Presidente, em política, em eleição, o senhor conhece muito bem, prevalece muitas vezes também a guerra de narrativa, né? Tem a realidade e tem a guerra de narrativas que muitas vezes se sobrepõem a essa realidade. Então, uma expressão que eu ouvia muito no período eleitoral era renovação. A oposição falava em renovação com o nome do Dr. Silvio Mendes. Mas a base governista também falava em renovação com o nome de Rafael Fonteles. Como foi essa estratégia de mostrar que, bom, aqui Rafael Fonteles é candidato de um grupo que já está há mais de 20 anos, mas ele representa renovação também. Rafael nunca disputou uma eleição. Nunca. Foi a primeira vez que ele disputou uma eleição, foi logo para governador. Os outros já disputaram várias eleições. Rafael é a primeira eleição que ele disputou e venceu as eleições para governador. Então era uma renovação. Como é que eu nunca fui candidato a nada? Eu sou a primeira vez que sou candidato. Então os outros já tiveram oportunidade e foram candidatos em outras oportunidades. Então o Rafael, na verdade, foi e é a renovação aqui da política do Estado do Piauí, mesmo pertencente a um grupo político que já está no comando do Estado há alguns anos. O senhor vai voltar agora a essas cidades, 58 municípios, tem a posse no Rio de Janeiro de 2023, eu sei que o senhor não quer falar e nem vai falar, que o senhor é muito sabido, e aí o senhor só fala mesmo. Mas como é que está sendo discutida a sucessão na Assembleia Legislativa? Porque agora, como não pode mais a reeleição, então nós temos um mandato de 2 anos, o mandato do governo de 4 anos,
Então, em relação, por exemplo, à questão de tempo, não deve haver nenhum problema, porque os dois maiores partidos hoje da Assembleia podem ocupar cada um período na presidência. Já está sendo tratado esse assunto, pelo menos por alto? Quem tiver juízo vai tratar mais distante. Até porque a gente tem a eleição do Lula. Tem um segundo turno. Nós temos que ter as atenções voltadas para a eleição do presidente Lula. E depois, com calma, com muita cautela, a gente vai olhando. Isso é 30 eleitores. Não precisa muita pressa, não. E lembrando, né, presidente, que o tempo da Assembleia é diferente do tempo do governo, né? A eleição na Assembleia é 1º de fevereiro do próximo ano. Quer dizer, tomam posse os deputados, depois se faz a eleição da mesa... O governador toma posse dia 1º de janeiro. Deputado é 1º de fevereiro. A posse e a eleição de presidente, a mesa diretora, somente 1º de fevereiro. 30 de outubro é o segundo turno, então finalzinho de outubro, novembro, dezembro, tempo suficiente para resolver o problema. Eu já fui várias vezes candidato e sempre assim a gente tem que ir com calma. Presidente, uma última questão que o senhor tem em sua agenda, mas o senhor é o vice-governador eleito do estado do Piauí. Vai ser o vice-governador efetivo a partir de 1º de janeiro de 2023. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor planeja a sua participação na administração, como vice-governador, desenvolvendo atividades específicas? O senhor já conversou com o governador eleito, o senhor já tem isso na cabeça? Tem hora para tudo, tem tempo para tudo. Está na Constituição Federal e Estadual. Quem vai dar atribuições a vice-governador, a vice-prefeito, a vice-presidente é o titular, é o presidente do Brasil. O Lula vai dar atribuições ao Malcolm. O Rafael vai dar atribuições. É ele, o presidente, o governador e o prefeito, se quiser, que vai dar as atribuições. Então isso vai acontecer com naturalidade. Mas o senhor pretende, não é dizer o quê, mas o senhor pretende desenvolver atividades, claro, foi sempre sua tradição na vida pública, né? Com muita tranquilidade, isso vai acontecer na hora, no momento certo, não tem pressa não. Presidente, queria agradecer a participação, parabéns mais uma vez. Mas eu quero dizer aqui para você, no meu entender, quem votou no Lula vai continuar Lula. Pronto, o senhor estava falando do segundo turno, qual a projeção que o senhor faz? Quem votou no Lula, continua Lula, quem votou Bolsonaro, continua Bolsonaro. Aí, no meu entender, quem votou na Simone Tebet, aí não, aí vai ter uma divisão. Uma parte não fica 100% com Lula, quem votou em Ciro não vai ficar 100% com Lula. Então eu acredito que o Lula vai vencer as eleições com mais de 5 milhões de votos, porque tem algo chamado abstenção. Que o senhor... Vai aumentar. Vai aumentar, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí tem um outro componente, né, presidente? A abstenção vai aumentar, é preciso ter cuidado para saber de quem sai mais, né? Não, ninguém sabe em quem votou. A abstenção vai aumentar. Por que eu estou dizendo que vai aumentar? Porque no passado foi assim. Sempre foi assim. Só se neste ano foi diferente. Porque o senhor raciocina assim, ora, se no primeiro turno o cidadão tinha deputado estadual, federal, senador e governador e não votou, por que ele vai votar só para presidente? Não vai. Isso aí, teoricamente, não vai. E muitos não vão votar. Eu só estava dizendo que as duas campanhas, e a campanha que o candidato só apoia é o ex-presidente Lula, tem que ficar atenta às duas campanhas de quem vai sair mais, quem que vai perder mais. Aí é que está o ponto, né? Aí está o... Então essa abstenção, no meu entender, baseado no passado, vai aumentar. Então a gente tem que ter essa cautela para que a população compareça o máximo que puder às urnas. Mais uma vez, obrigado, parabéns, presidente. Felicidades, que Deus continue a abençoar a todos. Obrigado, presidente. Temístocles Filho, vice-governador eleito do estado do Piauí.